Bom, com esse vídeo a gente começa o capítulo 6. Agora nós vamos tratar da entropia. Entropia para nós é uma propriedade termodinâmica parecida com entalpia. Parecida no sentido de que é uma propriedade, assim como entalpia, energia interna, temperatura. Esse vai ser o aspecto que eu vou tratar aqui da entropia, tá? Sem nenhuma outra interpretação mais ampla do sentido de entropia, tá? Simplesmente uma propriedade termodinâmica. Então, nesse capítulo serão estudadas análises de segunda lei que poderão ser aplicadas a sistemas operando ou não em ciclo. Então, a gente começa a expandir as nossas possibilidades, né? Então, tudo aquilo que foi visto no capítulo anterior, no capítulo 5, agora pode ser aplicado também para sistemas operando ou não em ciclo, né? Antes do capítulo 5, tudo era um ciclo. Sistema fechado e um ciclo. Agora a gente vai ampliar essas possibilidades, tá? Com o conceito de entropia. Então a gente começa, eu ainda estou usando a numeração da quinta edição do livro do Moran, tá? E lá no livro do Moran ele coloca isso aqui ainda no capítulo 5. Eu gosto de falar isso só no capítulo 6, já com a entropia, que é o caso da desigualdade de Clausius. Tem a ver com a segunda lei, tá certo? Talvez do ponto de vista de lógica, de associação dos conteúdos, tenha mais a ver com o capítulo 5. Mas do ponto de vista prático, isso tem a ver com o capítulo 6, que é porque a gente usa essa desigualdade de Clausius para definir a entropia. Então é por isso que eu jogo isso para dentro do capítulo 6 e já falo tudo de uma vez só. O primeiro passo do estudo que leva à formulação da propriedade termodinâmica entropia é o estabelecimento da desigualdade de Clausius, que é o que eu vou falar um pouquinho agora. Tá? Então a gente já sabe lá desde o capítulo 1 que se eu combinar diversas propriedades, eu acabo gerando uma nova propriedade termodinâmica. O caso da entalpia, que é uma combinação de energia interna, pressão e volume. A entropia ela é definida em função do calor. Então não é tão óbvio, porque o calor não é uma propriedade termodinâmica. Então como é que a gente sabe que essa definição de entropia vai ser sim uma propriedade termodinâmica? Então a gente parte dessa equaçãozinha aí, que eu vou fazer uma dedução rápida, tá? Nos próximos slides, né? Então a integral cíclica, né? Operando em ciclo, a bolinha ali indica que está operando em ciclo, do diferencial de calor sobre a temperatura. Isso é menor ou igual a zero. Essa é a equação de desigualdade de Clausius. Então, eu vou fazer a análise para o ciclo de potência. Então, lembrando, o ciclo de potência trabalha entre dois reservatórios, um quente, ATH, e um frio, ATC. Ele recebe calor, QH, do reservatório quente, produz trabalho e rejeita calor para o reservatório frio. Tá? Isso você já tem que saber. Pensando no balanço de calor aqui, na quantidade de calor que entra e sai desse meu ciclo, então eu sei que essa integral de dQ vai ser QH menos QC. É o que entra menos o que sai. Então eu vou fazer duas análises. Uma se o ciclo for reversível. O que acontece se o ciclo é reversível? Bom, a gente já sabe lá também do capítulo 5 da segunda lei que quando o ciclo é reversível, eu posso escrever isso aqui, que QH sobre QC de um ciclo reversível é igual a TH sobre TC, onde TH e TC representam os reservatórios quente e frio. Eles são representados pela temperatura termodinâmica. Bom, daí eu posso reorganizar isso, tá? Eu não estou usando mais o rev aqui, né, de reversível, mas a gente não pode esquecer que isso aqui é reversível, tá? Está escrito aqui em cima. Então eu só troquei aqui o TH com o QC aqui, né? E eu cheguei que QH sobre TH é igual a QC menos sobre TC. Ainda assim, arrumando as coisas, QH sobre TC menos QC sobre TC é igual a zero. Se eu pegar essa equação aqui e dividir pela temperatura, tá, eu vou ter algo desse tipo aqui. Tá? Então, a integral de dQ sobre T é o QH sobre o TH, menos o QC sobre o TC. Então, essa integral a gente sempre avalia ela na fronteira, tá, do volume
e na temperatura em que está ocorrendo a troca de calor. Então, quando eu faço essa integral aqui nesse meu ciclo aqui, eu posso imaginar um volume de controle aqui, que seria esse quadradinho, né? Então eu tenho que fazer essa integral, pensando na integral, uma parcela que vai ser integrada aqui, que está a temperatura TH, e uma parcela que vai ser integrada aqui, que está a temperatura TC. Então a temperatura é sempre na fronteira, a temperatura utilizada é sempre na fronteira onde você está fazendo a troca de calor. Então eu cheguei nessa expressão, ó, a integral de dq sobre t de um processo reversível é igual a zero. Primeira dedução, simplesinho, não fiz nada demais aqui, só associei o que a gente já tinha discutido antes. Vamos fazer agora a mesma análise para o processo irreversível. Tá? Então a integral é a mesma, o ciclo é o mesmo, tá? Só que agora ele é irreversível, ele é o ciclo real, não mais o ideal. Eu vou assumir agora uma hipótese para poder comparar o ciclo reversível com o irreversível, né? Porque senão eu não tenho como comparar. Eu vou dizer que o calor que eu estou recebendo aqui, que o meu ciclo está recebendo, o QH é o mesmo, em ambos os casos, tanto no ciclo reversível quanto no irreversível. Eu sei já de antemão que o trabalho do ciclo irreversível é menor do que o trabalho do ciclo reversível. Por quê? Porque o ciclo reversível é o ideal, sem irreversibilidades, sem perdas de nenhum tipo. Então, consequentemente, o trabalho do ciclo reversível é o máximo. Aqui eu substituí simplesmente, eu sei que o trabalho do ciclo é igual ao calor do ciclo. Isso vem da primeira lei. Então, no caso, o trabalho do ciclo é igual a QH menos QC. À esquerda do ciclo irreversível, à direita do ciclo reversível. Tá? Consequentemente, o que acontece? O QC irreversível vai ser maior do que o QC reversível. É fácil de perceber isso, né? Porque se o lado esquerdo é menor do que o lado direito e o QH é o mesmo no lado esquerdo e no lado direito, essa parcela aqui, QC irreversível, precisa ser maior do que o QC reversível, para que essa inigualdade aqui seja verificada. Tá? Finalmente, eu vou dividir isso aqui por TC, para quê? Para poder chegar naquela equação lá, né, integral de dq sobre t, que é o que me interessa, agora para o processo irreversível. Tá? Então, dividir por t, lembra que ela é integrada e a temperatura é avaliada na fronteira, então na fronteira TH, depois na fronteira aqui do TC, ou da onde no QC aqui. Tá? E lembra que no ciclo ideal, reversível, isso aqui era igual. QH sobre TH era igual a QC sobre TC. Como essa quantidade aqui, QC sobre TC irreversível, é maior do que o que a gente tinha anteriormente, essa integral aqui vai ser negativa. Vai acontecer que essa parcela aqui vai ser maior do que a parcela de QH sobre TH. Então, para ciclos irreversíveis, a integral de dq sobre t é menor do que zero. Agora eu vou fazer um resumão. Tá? Se o ciclo for reversível, integral de dq sobre t é igual a zero. Se o ciclo for irreversível, a integral de dq sobre t é menor do que zero. De uma forma geral, o que a gente vai usar daqui para frente é que a integral de dq sobre t é igual a menos um sigma do ciclo. Tá? Depois eu vou definir, dar um nome para esse sigma, mas por enquanto é só um sigma do ciclo. E isso tem que ser menor ou igual a zero. E aí eu consigo fazer essa análise aqui em cima com base no sigma. Se o sigma for igual a zero, o sistema é internamente reversível. Se o sigma for maior do que zero, o sistema é internamente irreversível. E é impossível, eu não posso ter sigma menor do que zero. Por quê? Porque eu vou estar contrariando a segunda lei da termodinâmica. Tá bem? Então esse é o meu limite. O sigma pode ser igual ou maior do que zero. Não esqueçam desse sinal negativo aqui. Tá? Porque a integral de dq sobre t é menor ou igual a zero.
Eu não vou fazer aqui, tá? Não vou repetir a análise, tá? Eu tirei essa análise não do livro de vocês, eu tirei do livro de Bornaik e Sontag. Eu acho que aquela análise que tem no livro do Morin é difícil de entender e às vezes confusa. É a mesma análise que está no Sengel. Eu achei essa análise simplificada aqui bem melhor de entender nesse livro aqui. Então, nesse livro tem também a mesma análise para o ciclo de refrigeração ou bomba de calor. Se alguém tiver interesse, pode dar uma investigada lá, né? Bom, mas o que a gente tem que saber, que vocês têm que guardar, é esse último aqui, ó. Para o caso geral, a integral de dq sobre t é igual a menos sigma do ciclo, que é menor ou igual a zero. Sigma do ciclo igual a zero, sistema reversível. Sigma do ciclo maior do que zero, sistema internamente irreversível. E ele não pode, em hipótese alguma, ser menor do que zero.